contra o coronavírus. Boa tarde, Pedro. Obrigada pela participação. Conta pra gente como está esse trabalho intenso, como você chegou até aí e como que está essa rotina atrás da vacina tão esperada por todo mundo. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade, o convite. A gente vem trabalhando bastante dia e noite desde que essa loucura toda começou e a gente vem se preparando desde o final de fevereiro para que esses ensaios clínicos começassem a acontecer e agora a gente começa a divulgar alguns resultados preliminares desse esforço contínuo desde do começo. Explica para a gente então, primeiro, você está em Oxford mesmo, na Inglaterra, em que ambiente você atua? É dentro da universidade, um laboratório separado? E que tamanho, que proporção tem essa sua equipe, a equipe que você lidera aí? Isso, então, sim, eu trabalho na universidade, eu sou Clinical Research Fellow do Instituto Jenner, que desenvolve vacinas e testa vacinas já há alguns anos, e importante ressaltar que esse estudo, ele não só o estudo, mas a vacina, ele foi concebido por pessoas como a professora Sarah Gilbert e o professor Andrew Pollard, que são as cabeças por trás da vacina, e existe mais de 250 pessoas envolvidas só na equipe aqui de Oxford para fazer com que esses estudos aconteçam na velocidade que elas têm acontecido e da forma com que elas precisam acontecer. Então, a gente já recrutou mais de 9 mil pessoas num espaço bastante curto de tempo para testar essa vacina, e é muita gente envolvida em vários setores. É uma operação logística absurda e é muita gente que precisa para fazer essas coisas acontecerem. Posso imaginar a quantidade de gente para focar numa coisa que o mundo todo está esperando. Pedro, doutor Pedro, a gente divulgou amplamente, assim como o mundo todo, a publicação da Universidade de Oxford falando sobre os resultados positivos dos testes iniciais. Agora, vocês que estão acompanhando, você principalmente que está acompanhando de perto esses voluntários, como que foi receber esse resultado positivo? Já era esperado? Vocês já tinham essa expectativa de que daria certo essa primeira fase? Um dos motivos pelos quais a gente conseguiu ir um pouco mais acelerado é porque a gente tinha experiências semelhantes numa tecnologia bastante parecida, com um vírus parecido, então a gente imaginava que a gente fosse observar respostas semelhantes, mas claro que a gente só consegue ter certeza a hora que os resultados eles estão prontos. Então, não, ninguém tinha certeza de nada até a gente começar a ver esses resultados promissores acontecendo, mas a gente tinha uma expectativa de que as coisas aconteceriam mais ou menos como a gente previa que elas estariam acontecendo, baseado nessas experiências anteriores com vacinas semelhantes, com vírus semelhantes também. Mas é uma grande notícia para todos nós. Com certeza, né? Era bastante esperado esse avanço. Agora, de forma, é claro, resumida, porque é um processo bastante complexo, mas para que a população também possa entender como que funcionou a primeira e a segunda fase e como está sendo esta terceira. Então, basicamente, no estudo de fase 1, 2, a gente recrutou 1.077 voluntários, e essas mais de 1.000 pessoas, elas são divididas em dois grupos. Um primeiro grupo que recebe a nossa vacina, que a gente está testando contra o coronavírus, e um segundo grupo que recebe uma vacina outra qualquer. No caso, a gente usou uma vacina para meningite. E essas pessoas, elas não sabem qual vacina elas receberam, e elas não vão ficar sabendo qual vacina elas receberam até o final do estudo. A gente acompanha essas pessoas por vários meses para saber dos efeitos colaterais que elas tiveram depois da vacina e se a vacina está fazendo o que a gente propõe que a vacina faça, que é induzir uma resposta do sistema imunológico contra o vírus, e a gente testa essas coisas em vários momentos, em diversas visitas ao longo desses meses de segmento. Então, o que esses resultados preliminares mostraram é que sim, a vacina ela é segura, a gente não observou nenhum efeito colateral grave, e a vacina, sim, induz uma quantidade expressiva de anticorpos que a gente espera que possa proteger as pessoas contra o coronavírus. E esses resultados agora, eles precisam ser confirmados em outras populações.
Então, nos estudos de fase 1, a gente prioriza voluntário adulto saudável, jovem, e nos estudos de fase 2, 3, a gente então começa a vacinar outros grupos e pessoas numa quantidade bastante maior. Doutor Pedro, eu sei que a gente não pode falar em data, mas vocês já estão na terceira fase, que seria a última fase antes da aprovação da vacina, caso também essa última fase ela dê certo, ela dê os mesmos resultados positivos que as outras duas deram. E imagino também que tenha um prazo. Cada fase tem um prazo pré-determinado. Levando-se em conta esse prazo, pelo menos pré-determinado, quando que a gente pode imaginar uma expectativa para a aprovação da vacina? É bastante difícil comprometer uma data de fato, porque a gente avalia as coisas um pouco diferentes nesse estudo de fase 1, a gente viu se as pessoas têm uma resposta do sistema imunológico. E agora o que a gente precisa ver é se essa resposta imunológica ela é suficiente para impedir que as pessoas fiquem doentes pelo coronavírus. E a gente só consegue ver isso a partir do momento que as pessoas começam a se expor e se infectar naturalmente com o coronavírus. E é isso que a gente não consegue prever, em que momento essas coisas vão acontecer. Esses voluntários eles vão ser seguidos por um período de 6 meses a 1 ano, mas a gente espera ver um sinal de eficácia um pouco antes disso, mas é impossível prever quando essas pessoas que foram vacinadas, elas vão ficar infectadas, e a partir do momento que a gente acumula um número suficiente de casos, a gente consegue fazer uma análise para dizer se a vacina sim funcionou ou se não funcionou, e só a partir daí a gente começa o processo para o registro da vacina e implementação. Existem vários acordos de cooperação para deixar tudo engatilhado, para a partir do momento que tiver um resultado num sinal de eficácia, para que a gente consiga produzir a vacina e distribuir assim que a gente conseguir esses resultados finais. Mas é bastante difícil comprometer uma data. Agora, doutor Pedro, explica para a gente o seguinte, primeiro, existem riscos, né? O senhor comentou que aí coloca primeiro as pessoas saudáveis, agora alguns grupos aí diferentes, então existe algum tipo de risco, né, nestas pesquisas, e essas pessoas, após serem vacinadas, elas são submetidas ao vírus, ou seja, há uma tentativa de contaminação para saber se teve uma eficácia? Então, como qualquer produto que vai ser utilizado pela primeira vez em seres humanos, a gente tem que fazer um segmento de perto dessas pessoas, justamente para garantir de que nada de errado vá acontecer com elas. Esse é um procedimento normal para qualquer novo medicamento ou para qualquer nova vacina. Os efeitos colaterais da vacina eles são compatíveis com diversas outras vacinas licenciadas até o momento, então a gente não espera que existam efeitos colaterais graves baseado em experiência com o que acontece com outros produtos, mas como toda primeira vez que a gente testa as coisas em humanos, a gente precisa ser um pouco cauteloso e garantir que todas essas medidas de segurança elas são implementadas e que a gente possa observar qualquer problema se eles acontecerem. Esse é um procedimento rotineiro e padrão para qualquer pesquisa. E existem alguns grupos conversando sobre a possibilidade de fazer isso que você comentou, de expor as pessoas ao vírus e de deliberadamente expor essas pessoas ao vírus e ver se a vacina funcionou ou não. Essa não é a estratégia que a gente tem utilizado até o momento. Existem alguns grupos conversando sobre a possibilidade de se fazer isso, mas o que a gente faz é dar a vacina para as pessoas, de forma alguma pede para que elas relaxem das medidas então as pessoas vivem a vida normal e a gente acompanha essas pessoas ao longo do tempo e espera que elas naturalmente fiquem expostas ao coronavírus. Todo mundo fala que normalmente as vacinas elas demoram mais tempo do que o que a gente está enxergando aí com a vacina do coronavírus para ficarem prontas ou, enfim, para chegarem pelo menos nessa fase que a gente está agora. Por que essa vacina do coronavírus está sendo mais rápida? É uma tendência ou, nesse caso específico, tem algum método que vocês estão usando que está tornando ela mais rápida? Eu acho que o fato da gente ter utilizado uma vacina parecida, com vírus parecido, e a gente já tinha dados de segurança
e de resposta do sistema imune contra essa vacina parecida, acho que, de fato, eles permitiram com que a gente andasse num passo acelerado, sim. Então, existem diversas novas tecnologias sendo desenvolvidas em que a gente consegue produzir vacina num tempo mais rápido do que acontecia anteriormente, e a gente acelera onde dá, mas, claro, nunca comprometendo a segurança de nenhum dos voluntários. Acho que parte da nossa experiência anterior permitiu que a gente andasse num passo um pouco mais acelerado. Tá certo. Doutor Pedro, agora conta um pouquinho para a gente. O senhor agora está nessa vacina que o mundo todo está de olho, mas não é a primeira vacina que o senhor trabalha, né? Vocês trabalham já pensando numa próxima epidemia, vocês já antecipam? Como é que funciona o trabalho do senhor aí nesse núcleo da Universidade de Oxford? Então, basicamente, a gente tem trabalhado com esse vírus que a gente usa como uma plataforma para testar vacinas, e a gente tem utilizado essa mesma estratégia para outros vírus. Então, outras doenças como a gripe, a gente tem alguns trabalhos que aconteceram alguns anos atrás, e a gente vem testando outras vacinas para chikungunya, para zika, por exemplo, e contra um outro tipo de coronavírus. Então, essas coisas elas vêm acontecendo já nos últimos anos. Agora, o que a gente pode, é claro que, desculpe insistir nessa questão, mas é o que a população, digamos assim, anseia por essa resposta. Se a gente tiver uma visão otimista, né, de previsão dessa vacina chegar para a população, e quem sabe até uma visão menos otimista, dá para fazer algum tipo de previsão, pelo menos, se tudo der certo, chega nessa data, nesse mês, ou é impossível? Ou esse ano ainda, né, que seja? Eu não vou me comprometer com uma data específica. Eu acho que sim, existe um potencial sim para que a gente comece as coisas, para que as coisas comecem a ser produzidas numa velocidade rápida, mas eu acho que para o final do ano, começo do ano que vem, é mais provável do que nas próximas semanas ou nos próximos meses. Mas só para dizer que, enquanto isso, muita coisa acontece, os casos não vão parar de crescer, e as pessoas precisam fazer a parte delas enquanto a gente tenta acelerar o máximo possível com a vacina. Quais são os principais fatores que podem alterar essa data, por exemplo, de ficar para esse ano ou para o ano que vem? A gente precisa saber quando a gente vai ter um sinal de eficácia. Então, vai depender da quantidade de pessoas dentro do estudo que ficarem infectadas, e essas coisas dependem da situação epidemiológica no Brasil, de como andam os casos e mais importantemente, de como anda a transmissão dentro das pessoas que foram, que estão participando dos testes. Então, que vai ditar a velocidade é o tempo que a gente tem para acumular casos suficientes para conseguir fazer uma análise e saber se a vacina funcionou de fato ou não, para que a gente possa começar a produção em larga escala. Eu costumo dizer que a vacina, a gente conta com vocês, e que o controle da doença depende muito da gente, das nossas atitudes aqui. O senhor está acompanhando as medidas de combate ao coronavírus aqui no Brasil? Não sei se a sua família é daqui, por exemplo. Eu tenho a minha família toda está aí no Brasil, então a gente vem acompanhando de perto, sim, a situação atual. E o senhor acha que a saída é a gente continuar combatendo o uso de máscara, continua sendo importante, o isolamento, a quarentena? Qual a opinião do senhor sobre isso? Como que é vista até a política brasileira aí fora? Eu acho que enquanto a gente não tiver uma vacina eficaz ou tratamento eficaz, não existe outra opção que não seja ficar em casa. E é preciso usar máscara, sim, as pessoas precisam lavar as mãos numa frequência maior possível do que elas normalmente deveriam fazer. É preciso manter medidas de distanciamento social. Esse vírus não vai embora tão cedo e a vacina vai demorar um pouco, não é para agora.
E, enquanto isso, muita gente vai morrer se a gente não tomar essas medidas. E as pessoas precisam ser conscientes de cada atitude que elas têm um impacto bastante importante na sociedade como um todo. Tá certo, doutor Pedro Moreira Folegatti, ele que está liderando a pesquisa da vacina, tão esperada vacina da Universidade de Oxford, que é a considerada mais promissora aí pela Organização Mundial da Saúde. Muito obrigada pela sua participação aqui, obrigada por dispor esse tempo para a gente. É um orgulho para a gente ver o brasileiro aí participando da pesquisa dessa vacina. Muito obrigada, boa tarde para você, Pedro. Eu que agradeço, boa tarde. Boa tarde. Pedro Folegatti, mestre em saúde pública, infectologista, então, que já trabalhou, inclusive, pesquisando doenças tropicais, outros tipos de trabalhos aí bastante importantes e agora atua nessa esperança mundial, que é a vacina de Oxford, uma das mais avançadas. É claro que também os outros trabalhos são importantíssimos, né? Nesse momento, é claro que é até saudável que haja uma disputa, né, para ver quem chega antes, mas todos os trabalhos são importantes e um brasileiro estar liderando esse projeto é algo que realmente é muito, muito importante e é importante que fique o registro aí dessa entrevista.